tarde, meus queridos irmãos. Bem-vindos a esta casa. Nós vamos dar início a mais uma atividade de divulgação doutrinária. E vou convidá-los todos para me acompanhar na prece de abertura dos trabalhos. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e modelo, ao Dr. Bezerra de Menezes, patrono desta casa, e à sua equipe de trabalhadores, colaboradores, que protegem este trabalho, que nos permita, Senhor, durante os momentos a seguir, nos mantermos unidos, conectados com essa espiritualidade elevada, que nos acolhe, que nos ampara, que nos recebe com tanto amor, para que possamos, em alguns momentos, refletir e concluir que Jesus nos conduz e que estamos todos convidados à luz e à paz. Que assim seja. Muito bem, antes de começar o trabalho, eu quero dar um aviso para vocês, que é o seguinte. Nós estamos passando por reforma na casa, vocês devem ter percebido, né? É a restauração da fachada principal, porque o tempo também age na matéria mineral, né? Na matéria não viva, e é preciso restaurar, é preciso fazer essa manutenção. Então, os acessos estão mais difíceis, alguns estão bloqueados, então a gente pede desculpas, que vocês entendam o motivo. Aqui no auditório mesmo a gente só está tendo um acesso. Então, na hora da saída, eu vou lembrá-los de novo, né, que tenham paciência, porque isso é temporário, ainda bem, e vai ficar melhor para nos acolher a todos, né? Então, gostaria de pedir essa compreensão e explicar, dar uma satisfação a vocês do que está acontecendo. Bom, meu nome é Tatiana Tourinho, eu sou trabalhadora da casa, e hoje nós vamos conversar sobre esse tema, purificação da aura. A fonte que nos serviu de inspiração é o Livro dos Espíritos, a segunda parte, o capítulo 9, principalmente a questão 456 a 467, eu já vou falar sobre isso. E o livro Horizontes da Fala, cujo autor espiritual é o Miramês, pelo médium João Nunes Maia, no capítulo 33. Então, se vocês quiserem buscar essa fonte, sempre, todas as palestras aqui, elas têm um embasamento num livro, numa referência, que depois vocês podem ler para afirmar, né, confirmar e aprender melhor o que nós vamos conversar. Além de que está sendo gravada também, vocês podem entrar na TV online no site da Casa Espírita, da Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, e assistir quando quiser, né? Muito bem, então vamos conversar sobre esse assunto. Eu vou iniciar pela questão 459, que eu acho muito interessante e impactante. A primeira vez que eu li essa questão, ela me marcou tanto que até hoje ela não me sai da cabeça. A questão que Allan Kardec faz, né, aos espíritos superiores que deram todo o suporte para ele conseguir montar essa obra que serve de base para nós, tão maravilhosa.
A pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Uma pergunta bem apropriada, justamente para quem estava fazendo essa pesquisa sobre a influência do mundo espiritual nas nossas vidas, nós encarnados, né? Então, é uma pergunta muito lógica e que, quando eu li, eu disse, é a pergunta que eu queria fazer também. Olha só a resposta. Muito mais do que imaginas. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nossa, quando a gente lê isso, a gente pensa, então, eu sou uma marionete, né? Não tenho voz própria, não tenho vontade, eles fazem de mim o que querem? Não. Tem uma outra pergunta, 467, que é a seguinte. Imaginando, claro, que a gente tivesse à mercê dos espíritos que querem nos desviar do caminho do bem, porque se a gente pudesse se colocar no colo de um espírito protetor, a gente ficava lá e deixava ele levar a gente, não era? Mas não é assim. Então, a gente tem o livre-arbítrio, a gente tem a nossa vontade. E aí, a questão 467 é a seguinte, ó. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pergunta bem cabível, porque é isso que a gente quer saber. Como eu vou me proteger dessa influência, já que ela existe? A resposta é sim, pode. Visto que tais espíritos só se apegam pelos seus desejos, que os chamam, e pelos pensamentos que os atraem. Então, é justamente sobre isso que nós vamos conversar um pouco mais profundamente. Porque todos nós somos espíritos. Temporariamente, nós que estamos sentados fisicamente nessas cadeiras, estamos encarnados, mas é temporário. Existem aqui, nesta sala, muitos espíritos desencarnados que nós não estamos vendo, porque quando a gente está encarnado nesse corpo físico, a nossa percepção fica limitada ao que os nossos órgãos do sentido conseguem perceber. Então, eu só enxergo o que o meu olho físico percebe. Eu só escuto o que o meu ouvido físico escuta. Porém, quando estamos desdobrados no sono, até podemos utilizar algumas propriedades espirituais, mas não é a regra, né? E os médiuns também, que têm propriedades mais, do ponto de vista espiritual, mais sensíveis, também podem perceber com o espírito. Porém, não é a regra. Nós aqui estamos ouvindo e vendo o que o nosso corpo físico consegue captar, não é? Então, a gente não se dá conta do que a gente está desejando e atraindo. Se a gente pudesse enxergar o pensamento do outro que está do nosso lado, ou o desejo, talvez a gente até conseguisse mudar a nossa atitude. Mas isso é até uma atitude protetora para a gente não se atrapalhar. Já pensou se a gente pudesse enxergar o que o outro está pensando a nosso respeito? Melhor deixar assim, né? Muito bem. Então, o que é isso que a espiritualidade nos responde? Desejo e pensamento. Bom,
como seres espirituais que somos todos, encarnados e desencarnados, não interessa se está no corpo físico ou não está, todos somos espíritos, tá? E a propriedade do espírito, a principal, é produzir intensa e constante, continuamente, energia mental. A gente não para, o nosso espírito, o corpo espiritual, e não o cérebro. Não é o cérebro. Tanto que as pesquisas já provaram que pessoas em coma, né, nas UTIs dos hospitais, que está com um eletroencefalograma, ou seja, atividade elétrica do cérebro baixinha, que a gente pensava que não estavam pensando, hoje a gente sabe que estão pensando. Inclusive, se faz até atendimento psicológico e espiritual a essas pessoas, pela energia, pelo pensamento. Então, o cérebro não importa. Ele é o órgão de expressão física, porque a gente precisa da matéria para se expressar. Mas quem trabalha, quem produz o pensamento é o espírito. E é incessante, não se para de pensar. O que é o pensamento? O pensamento, a física já sabe, é uma onda eletromagnética. Tem eletricidade e tem magnetismo. Ela ocupa o espaço, assim como as ondas de rádio. A gente não liga o rádio e escuta quando a gente bota na frequência? De onde é que vem aquele som do locutor? Eu tenho um sobrinho que perguntou isso para a mãe dele quando ele tinha 8 anos. Como é que iam parar as pessoas dentro daquela caixinha da televisão? E aí, imagine que ela não conseguiu responder porque ela não sabia. A gente não sabe. A gente sabe como é que funciona o celular? A tecnologia está avançando tão rápido que a gente não acompanha este conhecimento, mas a gente usufrui. Claro, vem para o bem, a gente usufrui. Então, isso também está se dando na ciência espiritual. O pensamento é uma onda eletromagnética que é emitida como ondas de rádio para o espaço. E nós estamos o tempo inteiro fazendo isso. Muito bem. O que é que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? Tudo. Porque o pensamento é o reflexo do indivíduo. Se eu sou uma pessoa e o reflexo interior, não a máscara, né? Eu posso, como uma atriz, estar num teatro representando um personagem. E aí, isso acontece com as celebridades, né? Eles falam isso, os atores da televisão dizem que quando eles estão na rua, as pessoas param eles para conversar como se eles fossem o personagem da novela. Confundem. Alguns artistas também podem se confundir, né? E sofrem problemas emocionais bem graves com relação a isso. Então, nós também fazemos isso. A gente interpreta um papel quando a gente está encarnado. Mas quem nos guia, quem nos leva, é o nosso desejo interior. E isso é o espírito que emana através do pensamento. Então, todo pensamento, toda onda que a gente emite, ela está carregada de um desejo, de um sentimento. E é este desejo e este sentimento que vai dar a qualidade deste pensamento. Se é um pensamento bom ou ruim. Se o meu desejo é de amor, de compaixão, de solidariedade, de ajuda, esta onda, a gente já sabe, inclusive, isso, ela tem uma amplitude diferente, né? Ela tem uma frequência curta,
né? Ela tem uma onda curta, super curta. Os espíritos de luz, eles emitem o tempo inteiro ondas super curtas. E numa velocidade de onda, estou falando um pouquinho de física, mas vocês têm que se acostumar com isso, porque isso é que rege e que está chegando na mídia, né? A mídia está trazendo a física para nós. Então, quando a gente emite uma onda mental, um pensamento bom, isto é visto no universo, no espaço, captado por receptores, assim como os rádios da nossa casa e do nosso carro. Quem é que capta? Os iguais. Então, existe uma lei na física chamada lei da afinidade, ou da sintonia também, que é um fenômeno da sintonia, afinidade. Prestem atenção no dia a dia. Eu me lembro muito bem, aconteceu isso comigo pela primeira vez, marcante, assim, que me chamou a atenção, quando eu estava grávida. Porque eu comecei a ver mulher grávida o tempo todo na minha frente. Eu disse, meu Deus, está todo mundo grávido? Aumentou o número de grávidas quando eu estava grávida? Não. Eu comecei a perceber as grávidas porque eu estava grávida. Porque havia uma afinidade. Nós tínhamos algo em comum muito intenso e forte, precisa ser intenso e forte para que eu possa fazer a sintonia. Quer ver uma coisa? Dia de jogo do seu time, né? Você sai de manhã e não quero pensar, porque eu fico nervoso, não quero saber. Mas você encontra toda hora a gente com a camiseta do time. E aí você, o tempo inteiro, você fica o dia todo vibrando naquele pensamento. Isto é afinidade. Que as pessoas dizem que é coincidência. Não existe coincidência, existe afinidade. Então, é esta lei que regula as relações. Tanto entre nós, encarnados, como entre os encarnados, entre eles, e entre eles e nós. Então, quando eu vou fazer uma prova, né, vou para o colégio, um estudante, fazer uma prova, eu me preparei, eu estudei, eu tenho vontade de passar, o meu desejo é muito intenso. Eu chego lá, sento, pego a prova, faço uma vibração elevada, que é a oração. Eu chamo os espíritos que sintonizam naquela faixa vibratória e eles vêm me ajudar a quê? A que eu fique serena, a que aquele conhecimento que eu preparei tenha acesso. Então, essas coisas de fazer promessa, não deixa na mão do santo. O santo não faz prova. Né? Eu dizia isso para o meu filho. Santo não faz prova. Quem faz prova somos nós, auxiliados pelo nosso anjo da guarda, pelos espíritos, que a gente faz a sintonia para nos dar serenidade, tranquilidade. Antes de começar a falar para vocês, eu estava aqui numa concentração vibrando, pedindo à espiritualidade que me deixasse serena, tranquila, que eu pudesse acessar o material que eu revisei para trazer para vocês e que eu pudesse dar conta desse recado. Então, esta vontade, esse desejo que é intenso e que está dentro de nós e que é do ser espiritual, ele é que nos leva, que nos conduz. E vou dizer uma coisa para vocês, que a psicologia nos informa. 90% desse desejo é inconsciente. A gente não acessa o tempo inteiro. É por isso que tem pessoas que, às vezes, buscam coisas ruins para elas.
Então, é um pai e uma mãe que diz, minha filha, não faça isso. Ela está ouvindo o pai e a mãe. Mas o desejo inconsciente dela, do ser espiritual, é que rege. E muitas vezes, na hora que ela quer, ela vai e nem lembra do pai e da mãe. Porque é isso, o ser é individual. Claro que o ambiente influencia. É por isso que a gente tem que frequentar lugares bons, para poder a gente ter essa influência do ambiente. Mas quem conduz somos nós. É por isso que diz, o seu desejo e o seu pensamento vai atrair para perto de você aqueles espíritos que vão conduzir a tua vida para o bem ou para o mal, dependendo do que você deseja. Então, isso chama-se responsabilidade espiritual. Ninguém pode culpar o outro. Nós fazemos as nossas escolhas. E nós estamos escolhendo o tempo inteiro. A aura, o que é a aura? A aura é também chamado de halo psíquico pelo André Luiz. Nada mais é, como o nome diz, que uma faixa de energia que vibra ao redor do nosso corpo, que não é vista por nós encarnados, mas que é vista pelos espíritos em geral. E falavam, diziam, eu acredito que sim, que a aura do Chico Xavier era iluminadíssima e bem ampla. A gente sabe disso, que a espessura e a cor da aura está de acordo com o tipo de vibração do pensamento que a gente está emitindo. Então, ela pode mudar. Então, essa aura, na verdade, é o resultado do pensamento. Então, a gente emite o pensamento e onde é que ele fica? Claro que ele vai para o espaço, uma parte, mas a outra fica ali. É o retrato de quem nós somos. Já pensou se a gente pudesse enxergar a aura das pessoas e saber quem é do bem e quem é do mal? Aquele que chega perto de você, querido, né? Simpático, na verdade está mal intencionado, querendo fazer alguma coisa ruim para você, você pode se enganar. Você pode ir pelo sorriso dele, pela simpatia, e aí não ser uma pessoa do bem. Né? Então, a gente percebe a aura. A gente percebe. Só que a gente não se dá conta. Quer ver? Todo mundo, quando entra num templo religioso, numa casa de oração como esta aqui, se sente bem. Ai, como eu estou bem, como eu estou leve, que lugar agradável. É a percepção da aura, que, no caso de um ambiente, a gente chama de psicosfera, a atmosfera da energia daqueles que estão ali naquele ambiente. Aí você chega num lugar, às vezes, né, um bar, o exemplo mais típico é um bar, onde tem bebida alcoólica. Nossa, que lugar esquisito, pesado. Né? Por quê? Quem é que está ali? Às vezes não tem nem um encarnado, mas está cheio de desencarnado, esperando passar um encarnado que esteja querendo beber. Não é qualquer um. E aí eles vão lá e dizem assim, vamos beber, vamos, entra aqui. E aí o encarnado, o desencarnado que é viciado em substâncias que provocam dependência química, os desencarnados, eles precisam do encarnado, porque eles são muito primitivos, muito básicos ainda. Eles precisam do encarnado para sentir aquela emoção. Então, ele chama. E quem é que vai entrar? Tatiana? Tatiana nem escuta, nem vê. Não gosta de bebida. É aquele que gosta de beber e que está se protegendo. Mas aí vem, eles enxergam. Sabe no que é que eu escorrego? Passar na frente do shopping. Né? Está escrito promoção, meu Deus.
Meu marido diz que é o meu obsessor, é o tal do promoção, liquidação, né? Estou ali. Eu vou só olhar. Isso é meu, ninguém está me obsediando, isso está em mim. Essas emoções nossas, a gente tem que conhecer. A gente não pode fazer de conta que não tem. Eu sinto inveja? Sinto. Sinto raiva? Sinto. Somos todos imperfeitos? Outro dia eu estava assistindo uma palestra, não religiosa, não espírita, uma palestra científica, e escutei o palestrante falar uma coisa que me chocou. Ele disse o seguinte, que apenas 4% da população mundial não tem uma doença. Ou seja, 96% das pessoas encarnadas no planeta Terra têm alguma doença. Eu achei que era menos. E ele disse isso baseado em dados estatísticos da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, isso aí só confirmou o meu conhecimento espírita de que nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós estamos num hospital. O planeta Terra é um hospital. A gente vem para cá para ter oportunidade de ter conhecimento e progredir, né? Todos nós estamos aqui para isso. Então, ninguém se acha maravilhoso. Ninguém é. Então, quando você se der conta que você está sentindo inveja, e a gente sente, né? Basta vir uma amiga com a roupa nova que você queria comprar, que você passou na vitrine e não teve dinheiro para comprar, ela aparece com aquele vestido. Aí você diz, que lindo! Porque você tem que fazer o teatro, mas dentro de você, que droga eu queria para mim. É normal, claro que é normal. Então, essas emoções, gente, a gente identifica, a gente aceita, a gente acolhe e a gente muda com o tempo. Essa purificação da alma, ela é lenta. E como que a gente faz isso? Se conhecendo. Saiba quem você é, quais são as suas dificuldades, as suas limitações. Se aceite, porque esse é o primeiro passo. Não faça de conta que você é maravilhoso se você tem defeitos. 96% tem doença, imagina defeito. Defeito é 150%, né? 300, porque diz que a cada um encarnado tem 2 desencarnados na crosta, então são 300. Então, como trabalhar esse processo de melhorar essa energia que está rodeando, melhorar esse padrão vibratório para atrair os nossos iguais que vão nos conduzir a lugares melhores? Conhecendo a si próprio, se aceitando, se perdoando. E, a partir daí, a gente consegue se auto-amar, melhorar a autoestima, se perdoar, se querer bem. E só assim, com essa franqueza, com esse desejo, porque a gente vai mudar o desejo. A gente vai melhorar o desejo. A gente vai acreditar que Jesus nos disse isso o tempo inteiro, orai e vigiai. A oração é uma oportunidade da gente, por alguns momentos, ter uma aura bem iluminada. Então, no momento que perceber que está vivendo uma dificuldade, algum momento de tristeza, de raiva, não tem problema. Eu sou um ser humano. E o que é que a gente tem que fazer? Orar. Pedir a Jesus que nos ilumine, que nos oriente, para que a gente possa seguir o caminho que nós temos que seguir, porque todos estamos fadados à felicidade. Todos nós viemos aqui para sermos felizes. Ninguém veio para passar trabalho. O que estamos vivendo são instrumentos de aprendizagem,
que a espiritualidade superior, que é maravilhosa, que sabe o que a gente precisa, nos oferta. Às vezes a gente não entende. A gente pode até achar que está errado. Não está. Cada um está no lugar certo, vivendo a experiência certa. A questão é entender isto como estamos nos corrigindo, estamos melhorando o nosso padrão vibratório, purificando a nossa aura. Porque é assim que a gente vai atrair a espiritualidade que está ali do nosso lado, querendo nos ajudar. Então, eu espero que a gente tenha conseguido fazer um exercício de reflexão sobre esse autoconhecimento, esse autoamor. Jesus nos disse: amai ao próximo como a si mesmo. Ou seja, ele disse: ama-te a ti muito, primeiro, e depois ama o próximo. Né? Então, a gente tem que se amar. Para se amar, a gente tem que se aceitar. Não se querer mal, não se desejar o mal. Acreditar que Jesus está conosco, nos conduzindo. Eu vou encerrar, então, que estamos no nosso horário. Vamos fazer, então, uma prece de agradecimento por estarmos todos aqui, usufruindo desse ambiente de luz, de paz, de acolhimento, em que a espiritualidade superior nos acalenta, nos consola, nos orienta, nos esclarece, para que possamos entender que a nossa vida é para o bem, é para a felicidade, é para a paz. Que possamos entender que precisamos nos aceitar, nos amar, para que Jesus esteja sempre nos nossos pensamentos. Porque só assim, corrigindo o nosso pensamento, melhorando a nossa energia, conseguiremos cumprir o bem que aqui viemos fazer. Que tenhamos todos um dia de luz, de paz, na doce paz do Mestre Jesus. Que assim seja. Lembrando